Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero apresentar para vocês o meu cantinho de gravar. Bom que vocês também já vão conhecer meu novo visual. Quem me acompanha lá no meu Instagram, Cláudia Salgados BR, onde eu passo dicas diárias, gravo bastante vídeos também mostrando o meu dia a dia, o meu trabalho e tudo que acontece por aqui. Quem me segue no Instagram já viu meu visual novo, que já tem um tempinho que eu tô com esse corte de cabelo e com cabelos grisalhos. Então hoje eu queria apresentar para você meu novo visual, por isso que eu tô sem touquinha, sem uniforme e o meu cantinho de gravar. Eu fiz esse cantinho aqui só para fazer bate-papo com vocês, só para gravar alguns vídeos de bate-papo, alguns vídeos de receita, fazer lives para vocês também. Então eu escolhi esse cantinho aqui com muito carinho, que é um anexo aqui da minha fábrica. A minha fábrica tá bem aqui em cima. E aqui é um quartinho anexo que estava desocupado. A gente guarda algumas coisas aqui. E eu aproveitei para fazer esse cantinho de gravação. Desculpa esses latidos, aqui a vizinhança tem cachorro em toda parte. Tem cachorro pra cá, tem cachorro pra cá. Eu infelizmente nunca pude ter cachorro, porque eu sempre trabalhei com salgados. Então, assim, era muito complicado ter cachorro em casa. Eu nunca tive uma casa assim com um quintal para poder manter o cachorro bem longe da cozinha e etc. Então, não tinha como ter cachorro. Meus filhos cresceram querendo um cachorrinho, mas a gente não teve condição de ter por conta disso, porque eu sempre trabalhei em casa com salgados. Hoje a gente poderia ter, porque hoje eu tenho meu espaço, a minha fábrica, não é mais dentro de casa. Mas agora eles não querem mais, né? Já tão grandão, o mais velho já tá namorando, não quer saber de cachorrinho mais não. Então a gente vai seguindo. Então eu preparei esse cantinho com muito carinho, vocês vão perceber que tem uns quadrinhos aqui, esse é o meu preferido, é uma das minhas frases preferidas, ó. Não peça a Deus dinheiro, peça saúde e trabalho. Eu sempre tive isso comigo, eu nunca fiquei orando, né? Quem me conhece já sabe que eu sou evangélica também, eu sou cristã evangélica, mas eu nunca fiquei orando a Deus pedindo a Ele dinheiro. Eu sempre pedi a Ele recursos para que eu pudesse trabalhar. Senhor, me dê condições de trabalhar, me dê saúde, me dê uma boa família, que eu consiga administrar bem a minha família, o meu lar, para que eu tenha paz para trabalhar, para que o meu esposo tenha paz para trabalhar. E assim o dinheiro é consequência, é fruto do nosso trabalho. Então eu sempre pedi a Deus saúde. Então eu queria deixar essa frase aqui que talvez sirva de inspiração para você também. Aqui a gente tem outros dois quadrinhos mais engraçadinhos também. Dinheiro não compra felicidade, mas compra coxinha. E isso é verdade. Quem não gosta de uma boa coxinha? Não tente agradar a todos, você não é uma coxinha. Assim como meu visual pode não agradar todo mundo aí do outro lado, mas eu confesso que eu tenho gostado bastante, ficou muito prático para mim. Eu já passei dos 40 anos, sempre tive cabelos brancos. Parece incrível? Pois é, mas é. A minha família, todo mundo tem essa tendência. Meu pai sempre teve cabelos brancos e isso é hereditário, é uma coisa nossa. Então, desde os meus 15 para 16 anos, começaram a aparecer os cabelos brancos e eu logo tive que começar a pintar cabelo. Então, eu tenho uma história de vida inteira pintando cabelo de 15 em 15 dias. E eu sempre gostei de ter cabelos curtos, porque me dão menos trabalho. Apesar de eu já ter tido fases onde eu tive cabelo grande. Mas cabelo curto me dá menos trabalho, é mais prático, porque eu trabalho bastante. A vida inteira eu sempre corri muito, então para mim é muito prático já acordar e dar só uma ajeitadinha no cabelo. Mas agora que eu passei dos 40, eu decidi adotar esse visual de deixar ele sem pintar. Olha, ele tá quase todo grisalho e cortar curtíssimo. É uma fase, talvez daqui a um tempo eu volte a deixar crescer, não sei, mas no momento tem me agradado muito, tá facilitando minha vida. Meu marido gostou, que é importante, a família também, então a gente vai tocando. Mas o assunto não é nem o meu cantinho e nem o meu cabelo. Ah, esqueci de apresentar minha família da coxinha, lembra que ficava lá na fábrica, eu desci elas pro meu cantinho. Mas eu vou encomendar novas para colocar lá na fábrica, porque os clientes amam chegar e ver as coxinhas, principalmente as crianças. Esse é o pai coxinha, a mamãe coxinha e o bebê coxinha.
Quem fez essas coxinhas pra mim, gente, foi a Sidneia. Eu não conheço a Sidneia, só conheço dos grupos de Facebook. Encontrei a Sidneia num grupo de Facebook, ela é de São Paulo, lá no meu grupo de Facebook, Salgadeiro Profissional. E fiz contato, encomendei, a Edneia mandou pelos correios e já vendeu para muita gente que eu indiquei e muita gente por conta da propaganda que ela faz lá no Facebook também. Então, se você quiser o contato da Sidneia, da coxinha, chama no WhatsApp que sempre fica aqui na descrição do vídeo que eu passo para você. Eu sempre deixo o meu WhatsApp aqui porque as pessoas querem falar comigo a respeito da apostila, a respeito de comprar os seus equipamentos para automatizar o seu negócio, a respeito dos meus fornecedores, né? De saquinho personalizado, caixa personalizada, de nipomassa, de farinha de empanamento e etc. Então, eu sempre deixo meu WhatsApp, só você chamar que a gente passa as informações para vocês. E lembrando que todos os meus fornecedores são empresas de confiança. Eu jamais indicaria para vocês alguém que fosse dar um golpe em algum seguidor meu. Então, são fornecedores de confiança que vão trabalhar com o prazo de entrega deles, né? Com as condições deles, mas que você pode confiar que vai receber o seu material aí. Então, pode ficar tranquilo. E qualquer problema, fala comigo. Eu indiquei, eu me responsabilizo para te ajudar a resolver, tá bom? Falei demais, né? Tem gente que deixa uns comentários aqui no vídeo falando: Claudinha, você fala... A Leide chegando aqui. A Leide é a cadela da minha mãe, mora aqui do lado. Já saiu. Como esse cantinho aqui sai pertinho da porta da minha mãe, e eu esqueci de fechar a porta do cantinho aqui, a Leide entrou. Mas agora ela já até saiu. Mas vamos lá então pro vídeo, antes que comece a chover comentário aqui, que a Claudinha fala demais, mas tem gente que gosta da Claudinha falante. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre tamanho de salgadinho. Já vou tirar daqui do potinho e mostrar para vocês. Aqui eu tenho dois tamanhos de salgado, de 15 gramas e aqui de 22 gramas. O título do vídeo é Como Vender Salgados Todos os Dias. Gente, isso é muito possível e eu já vou detalhar para vocês e passar várias dicas aqui para você que já tem máquina, tá com a máquina aí, tá com dificuldade de vender, tem como produzir muito, mas não tá conseguindo vender muito, ou para você que hoje faz salgado manual, gostaria de comprar a sua máquina de salgados, mas tem medo de não conseguir vender salgados suficientes para poder pagar o investimento que você fez. Então, se você está se enquadrando em um desses dois casos aí, fica até o finalzinho desse vídeo aqui que eu vou te passar bastante dica para você se inspirar e decolar, tá bom? Vamos lá. Aqui eu tenho uma coxinha de 15 gramas e aqui uma de 22 gramas. Olha a diferença de tamanho. Mesmo elas tendo tamanhos diferentes, as duas estão com 30% de recheio e 70% de massa. Por isso essa numeração que vocês às vezes escutam falar, 70-30. 30 é a quantidade de recheio, 30% da coxinha é de recheio e 70% é de massa. Não tem como ser diferente, sempre a massa vai ser maior do que o recheio. Você pode até aumentar um pouquinho essa proporção, chegando até 40% de recheio para 60% de massa. Vai ficar um salgado super recheado. É um salgado super recheado, ele é bom para comer? Sim, mas pode te dar problema na hora da fritura, por exemplo. Então, eu aqui, o máximo que eu chego é 35% de recheio. Não passo disso, 40% eu acho exagerado, mas fica a seu critério. E quando você tem uma máquina de salgados, você consegue fazer essa regulagem da quantidade de recheio que você quer injetar dentro do seu salgado, tá? Mesmo que a sua máquina não tenha o botão para regulagem de recheio, quando você escolhe os bicos de recheio, é só você escolher um bico maior, proporcional ao bico de massa, para que possa injetar um pouco mais de recheio dentro do seu salgadinho, beleza? Mas isso é papo para outro vídeo, que eu posso te ensinar como fazer essa regulagem certinha aí na máquina modeladora da Consultomac.
Aqui então eu tenho as coxinhas. Aqui eu tenho um travesseirinho. Mesmo caso. Ui, perdão. Mesmo caso. 15% de... Aqui agora eu tenho o travesseirinho, que é o mesmo caso. 15 gramas e 22 gramas. Olha a diferença. Um pertinho do outro. Mesmo caso, 30% recheio e 70% massa. Esse aqui é de carne e as coxinhas são de frango, tá? Eu só trouxe esses dois. Eu até tenho outro salgado aqui, ó, mas eu não tinha o croquete de 22 gramas. Esse croquetinho de calabresa tem 15 gramas e essa bolinha de queijo tem 22 gramas. Também são salgados de tamanhos diferentes. Claudinha, você faz o salgado menor com uma massa e um recheio diferente do maior? Não. A mesma massa e o mesmo recheio que eu preparo para fazer o menor, eu também uso para fazer o maior. Então a qualidade é a mesma, o empanamento é o mesmo, a fritura é a mesma. O que muda realmente é só o tamanho. Por que, Claudinha, que você fez isso? Mesmo antes da pandemia, a pandemia não foi um problema grande aqui para nós, não. A gente conseguiu passar bem pela pandemia, mesmo sem festas. A gente foi pro delivery, a gente conseguiu passar bem a pandemia sem ter que dispensar ninguém, sem ter que fechar as portas. Graças a Deus deu tudo certo. Mas antes da pandemia, a gente sim passou por uma crise no nosso negócio de salgados. Tava chovendo propaganda aqui na minha cidade, principalmente em Facebook, de salgadinhos muito baratos. Na época, o meu salgado custava R$50 o cento. Eu só fazia com essa média de 20, 22 gramas. Mesmo na máquina, e custava isso. Isso eu tô falando, gente, há mais de 3 anos atrás, tá? R$50. E começou a chover propagandas na internet aqui, local, né, da cidade, de salgadinhos a R$25, R$20, e eu fiquei doida, né? E a minha venda caiu. Não totalmente, mas caiu sim uns 30%, 40%. E eu comecei a procurar o motivo do pessoal conseguir fazer esse salgado. E eu comecei a comprar salgados dos concorrentes. Isso mesmo, até hoje eu faço isso. Parece um concorrente novo aqui, com salgado muito barato, eu vou lá e compro para ver o que está acontecendo. Então eu comecei a comprar salgadinhos dos concorrentes para examinar o que estava acontecendo. E eu via que o tamanho era muito pequeno. Por isso que eles estão vendendo esse preço. Olha o tamanho desse salgado. Aí eu fritava e ia provar. Horríveis. Era raro chegar um bom aqui. Muito ruim mesmo. A maioria deles, tá? A gente já se deparou com alguns bons, mas não igual o meu. Mas tinha uns horríveis. E eu falava, não tem qualidade. No lugar da mussarela, eles estão colocando um requeijão, aquele de amido. Não tem mussarela nesse salgado. O frango tem muito pouco frango, o resto é tudo bechamel. Então, por isso que eles conseguem esse preço no salgado desse tamanho, com essa qualidade. Essa massa não tá saborosa, então não deve colocar um caldo de qualidade. A massa muito branca, tinha cara que não tinha nenhuma margarina na massa e tal. Salgados de péssima qualidade, mas vendiam por causa do preço. Claro que talvez a maioria dos clientes também comprasse uma vez e não comprava de novo, mas mesmo assim eles vendiam. E as nossas vendas dos nossos salgados de qualidade e de 20, 22 gramas tinham caído. Aí eu comecei a pensar o que eu podia fazer. Aí uma noite eu fiquei pensando, a gente vai orando, vai pensando, e eu falei, olha, eu tenho máquina, eu tenho possibilidade de fazer o meu salgado menor, porque na mão é bem complicado também a gente reduzir muito o tamanho do salgado e conseguir manter um padrão. Na mão a gente não consegue padronizar como a gente padroniza com as máquinas. Então eu peguei e falei, não, eu tenho máquina, na época eu tinha SL1000. Foi a minha primeira máquina. Eu tenho que conseguir fazer um salgado menor para vender num preço melhor e manter a qualidade. E assim eu fiz. Não mudei nada em relação à minha massa e os meus recheios. Somente mudei o tamanho do salgado, a gramatura. Fui lá na máquina e regulei para um tamanho menor. E comecei a trabalhar com 14, 15 gramas.
E aí eu pude descer o meu preço, que na época era R$50, o de 20 gramas, para R$30, esse de 15 gramas, enquanto os concorrentes estavam vendendo a 20, 25. E como o meu tinha preço bom agora e qualidade, que a do concorrente não tinha, a gente disparou a vender. Começamos a vender muito. Só que eu percebi que tinha alguns clientes, muito poucos, tá, gente? Vamos supor, de 100 clientes, 20, os 80% vão querer o mais barato, porque viram que a qualidade é a mesma do maior. E uns 20% aí dos clientes preferem ainda o tamanho maior, porque eu quero servir o tamanhozinho maior, tal. Beleza. O que a gente fez? Montamos um cardápio com os dois tamanhos. Então a gente, até hoje a gente tem. Hoje nosso cardápio tá mais moderno, mas na época a gente fez de xerox mesmo, folha de ofício na Lan House, imprimimos um monte, porque você tem que ter um cardápio para entregar para o seu cliente físico e o digital também, para o cliente que você não vai ter um contato físico, mas vai ter o contato no WhatsApp, na internet. Então você tem que ter seu cardápio lá. Então hoje a gente tem, inclusive se você quiser ter acesso a esse cardápio digital, entra no Instagram da minha fábrica, Cláudia Salgado JF, que lá você pode ver tudo, tá? Então aqui eu tenho a primeira linha aqui, ó. Primeiro quadradinho são os meus salgados de 15 gramas, ou seja, essas mini coxinhas. E aqui o segundo, a gente tem os nossos salgados de 22 gramas. Aqui eu até escrevi 20, mas ele gira entre 20 e 22, tá? Eu escrevi 20 para ter uma margem de erro ali, porque se o cliente pegar e for pesar, eu falei que tem 22, ele pesa, tá com 21, pode querer, né, encrespar. Então eu já escrevi aqui 20 e na verdade chega para ele com 22 gramas. Então mantenha a vantagem, né? Então aqui a gente tem os salgados fritos de 15 gramas e os fritos de 20 gramas. O preço hoje, esse preço que eu mencionei para você foi de 3 anos atrás, tá? Antes de pandemia, dava para trabalhar assim. Hoje em dia não dá mais. Hoje em dia a gente chegou aqui no 15 gramas no preço de R$40 o cento e o de 20 gramas a gente chegou no preço de R$60 o cento. Como eu disse, o de 20 gramas vende muito menos em relação ao de 15, essa média de 20%. E 80% das nossas vendas e encomendas é do salgadinho de 15 gramas. Por quê? Os clientes perceberam que tinha a mesma qualidade, só a diferença do tamanho. E aqui o nosso nicho é festa. A gente fornece para buffets, salões de festa, profissionais que trabalham com evento, mas não produzem o salgado, compram da gente. Pessoas que querem revender o salgado, né, porque não produz, mas tem um ponto de venda, quer vender, compram com a gente. Então a gente vende sempre quantidades maiores. Então é muito mais vantagem para o cliente, até o cliente final, né, aquele cliente que vai fazer uma festinha em casa, precisa de 1000 salgados. Ao invés dele pagar R$600 em 1000 salgados deste tamanho, ele prefere pagar R$400 em 1000 salgados deste tamanho. E os R$200 ele já inteira para comprar o bolo, os docinhos, o que mais ele precisar. Então é algo que se tornou vantajoso. E hoje, mais do que nunca, nesses tempos de crise, onde as pessoas estão apertadas, mesmo assim as pessoas continuam e querem sempre comemorar casamento, aniversário, nascimento de bebê, chá de bebê, batizados, formaturas e etc. O pessoal está sempre comemorando, sempre tem um aniversariante do mês, no trabalho, em fábricas, empresas e etc. Então tem campo para vender salgadinho em todos os lugares. E as pessoas querem servir qualidade e quantidade. Então, ao invés de você descer sua qualidade trabalhando com insumos inferiores ou fazendo salgadinho com pouquíssimo recheio, é melhor você diminuir a gramatura do seu salgado. E sempre deixar claro para o cliente, como aqui, ó, nosso cardápio deixa bem claro o peso do nosso salgado. Aqui tá, ó, salgados de festa 15 gramas e salgados de festa 20 gramas. Então a gente não engana o cliente sabe o que ele está levando e é ele que escolhe levar o menor. E a qualidade que vai chegar lá para ele é a mesma do maior. Então hoje as pessoas, mesmo continuando comemorando,
querem economizar, porque as coisas estão difíceis para todo mundo, né? Então, naquilo que você pode economizar, você precisa economizar. Então, nós que somos os fornecedores, os vendedores, temos que pensar que se pra gente está difícil produzir com qualidade, né, a gente precisa economizar para ter um faturamento legal no final do mês, para o nosso cliente também as coisas estão difíceis. Então, a gente tem que oferecer opções acessíveis para o cliente, para que a gente possa vender salgado todos os dias. Aqui a gente funciona da seguinte forma: a gente trabalha de segunda a sábado. Agora a gente parou de atender no domingo, porque eu preciso de um dia livre para descansar, para dar atenção à família, aos amigos. Então, domingo aqui a gente só pega encomenda de congelados, onde a nossa equipe vai lá fritar na festa. Então, a gente entrega o congelado no sábado para o cliente, os salgados, o cliente guarda. No domingo, a equipe se desloca e vai direto para o local da festa. Então, não preciso me envolver no domingo, já deixo tudo agendadinho, o pessoal vai para a festa fazer o trabalho. Então, domingo agora a gente só atende nesse formato. Não atendemos mais de pronta entrega, de fritar, de entregar prontinho para o cliente. Porque senão a gente não tem, né, tempo. Mas antes, quando eu estava no início, trabalhava de segunda a segunda, quase 24 horas. Então, você que está no início, tem que se esforçar para fazer o seu nome. Atender em horários que ninguém atende, isso vai te fazer vender todos os dias. Hoje também definir horário de atendimento, né? A gente, por exemplo, não atendemos de manhã, atendemos a partir de 1h da tarde, vamos até a noite, mas de manhã, se o cliente precisar de salgado, aqui ele não vai conseguir. Muitas mães que querem salgadinhos de manhã aqui, às vezes para levar para a escolinha ou para o trabalho, pessoas que querem levar para o trabalho, pegam no dia anterior com a gente. Se eles querem para quarta de manhã, eles pegam na terça à noite aqui, para quarta eles já terem o salgadinho. Então, o formato do frito congelado, que você já conhece, que tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar na descrição aqui para vocês acessarem também, tem nos ajudado muito nisso. Clientes que querem salgado fora do nosso horário de atendimento, levam o pacotinho do frito congelado e esquentam em casa, no forno, na airfry, no micro-ondas, e aí consomem. Então isso nos ajudou bastante para a gente não perder clientela nos horários que a gente está fechado. Mas a gente tem que definir horário de trabalho, mas isso hoje. Quando eu estava começando, durante o primeiro ano de jornada, acredito que o primeiro e o segundo, eu trabalhava quase 24 horas, gente. Eu atendia em horários que ninguém atendia. O cliente queria salgado para levar para aula às 7 horas da manhã, eu acordava às 5, 5h30 e ia fritar. Esse barulho agora é da cigarra, tá, pessoal? Não esquenta, não. Aqui a gente tem uma mata aqui atrás, muito bonito, por sinal, e tem vários bichinhos. Aqui aparece até macaco, tucano, parece tudo ali. É lindo. Lá da fábrica, quando vocês veem alguns vídeos do janelão aberto, dá pra ver, né? Tem uma paisagem bem legal aqui. Mas então é isso. Então, atender em horários que ninguém atende quando você está começando vai te ajudar a fazer o seu nome. Vai te ajudar a vender todos os dias. E mais pra frente você vai poder escolher e fazer o seu horário de trabalho. Ter cardápio para que o cliente consiga ver o que você tem, o valor, vai facilitar sua comunicação com o cliente. Você tem que ter o cardápio físico, impresso, e tem que ter o digital, tá? Para que você possa usar nas redes sociais. Hoje em dia as pessoas compram mais pelas redes sociais, encontram mais o que querem pelas redes sociais. Então você tem que estar nas redes sociais. Isso é muito importante para você vender todos os dias. Entrar no aplicativo de venda, como por exemplo o iFood, mas tem outros, né? É importante para você se firmar em vender todos os dias. Mesmo que lá você perca um pouco por conta das taxas, vai estar sendo uma janela de propaganda. Aqui o iFood, o nosso centro de salgado, que aqui é R$40, no iFood a gente colocou ele a 50, porque aí esse a mais já nos ajuda com as taxas do iFood. E o iFood vai rodando a nossa propaganda. E sempre que a gente tem um pedido do iFood, a gente manda junto o nosso cardápio, junto com o pedido. Aí o cliente já identifica quem somos nós, aí ele já tem lá com ele nosso telefone, nosso Instagram, e vai ver que o preço direto com a gente está mais barato que no iFood.
Aí esse cliente vai migrar do iFood para nós. Então a gente não perde esse cliente, a gente pega ele pra gente e ele sai do iFood. E o iFood, na verdade, hoje a gente usa para captar novos clientes. Então, quando o cliente chega pra gente pelo iFood, ele recebe nossos contatos e o próximo pedido dele já vai ser direto com a gente. Então, isso é uma estratégia para você vender todos os dias também. Então, não pode ter medo de começar e nem medo de fazer propaganda, principalmente se você já tem máquina. A máquina tá aí para produzir muito, então você tem que vender muito. E você que já faz salgado e tem medo de comprar uma máquina, não tenha não. Você pode comprar uma máquina, usar essas estratégias de vendas, essas estratégias de produção que eu estou ensinando para você, de ter um produto com tamanho menor, manter o produto tradicional para que o cliente possa ter essa escolha. Isso tudo vai te ajudar a vender todos os dias. Claudinha, você vende muito todos os dias? Não. Tem dia como segunda, terça, até na quarta, as vendas são médias. A gente não consegue vender muito todos os dias. Mas aí vai chegando perto do final de semana, que é onde o pessoal começa a comemorar os aniversários, principalmente sexta, sábado e até o domingo, né? Se você for atender no domingo, como a gente até outro dia atendia, vai compensar pelos dias mais ou menos. Então o volume de venda de quinta em diante compensa pelo volume que foi menor no início da semana. E acontece às vezes de ter inícios de semana muito bons aqui pra gente, que a gente vende bem legal, principalmente se for perto de semana de pagamento, né, ali perto do quinto dia útil. Sempre a primeira semana do mês é a melhor aqui pra gente. E tem ali aquele meio de mês, finalzinho de mês, que as vendas caem um pouco, mas a gente não deixa de vender. Hoje eu posso dizer que, graças a Deus, a gente vende todos os dias. Inclusive, se a gente quiser abrir no domingo, né, voltar atendendo domingo, caso precise, vamos vender bastante no domingo, porque cliente não falta. Porque a gente hoje conquistou os nossos clientes e a confiança deles com produtos de qualidade e com atendimento bom. Hoje a gente não entrega o nosso salgado em qualquer embalagem. A gente tem nossas embalagens apropriadas, personalizadas, que até quando tiver lá no lixo vão estar fazendo propaganda, né? Alguém que vê, que achar, até os coletores vão anotar, vão tirar uma fotinha e quem sabe encomendar. Então tudo isso é um diferencial. Você entregar salgados fresquinhos, tentar entregar bem quentinho. Claro que quantidades maiores não tem jeito. Aí por isso que a gente tem esse serviço de equipe de freelance. Cliente que quer 2, 3 mil salgados na festa, não tem condição de chegar lá quentinho para ele. Aí a gente oferece serviço de fritura no local. Aí ele vai ter o salgado quentinho durante o evento todo. Então são coisas que você vai agregando no seu negócio. Claro que você não vai conseguir fazer tudo sozinho, você tem que firmar parcerias para que seu negócio possa crescer. A máquina, ela vem para somar. Que você não perde qualidade, isso você já aprendeu aqui acompanhando o meu canal. Muita gente tem preconceito de achar que porque o salgado é produzido na máquina não vai ter qualidade. Você já sabe que isso não é verdade. A máquina é uma ferramenta de trabalho. Quem faz a massa e o recheio é você. Então, se você faz uma boa massa e um bom recheio e tem uma boa máquina em mãos, ela vai te dar um produto de qualidade. A finalização de uma boa fritura, como eu disse, boas embalagens, isso tudo vai te dar qualidade. Então não tenha medo de automatizar o seu negócio. E se você quiser adquirir sua máquina de uma empresa que você pode confiar, que a máquina é robusta, é forte, não vai te dar problema, você daqui a um tempo não vai ter que trocar de máquina, a empresa vai te dar treinamento, suporte, fala comigo aqui no WhatsApp. Tem o link aqui também da Consultomac, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, para que você não faça do seu sonho um pesadelo e adquira um bom equipamento que vai te ajudar a fazer o seu negócio decolar e crescer. Então essa é a dica que eu queria passar para vocês hoje. Se você está com dificuldade de vender, não está vendendo todos os dias, não está vendendo tanto que você precisava para viver do seu negócio, faça essas estratégias. Trabalhe com bastante variedade de recheio. Aqui, ó, são todos salgados produzidos na máquina. Olha que quantidade de salgado, que variedade de recheio. Aqui já são os assadinhos, né?
Salgadinhos como hamburguinho, mini pizza, ovinho de codorna, esfirra, produzidos manualmente, que tem que custar mais caro. Esse daqui a partir de R$80 o cento, tá? Espetinho de frango, mini pastelzinho de feira, a gente tem tudo isso daqui. Aqui a gente já entra nos docinhos e aqui nos bolos, tá? Claudinha não faz docinho nem bolo, mas Claudinha tem parceiros que fazem. Hoje a minha parceira confeiteira principal é a minha irmã, que me fornece bolos e doces. Mas quando ela não dá conta, ou quando a gente precisa de algo, né, mais corrido, alguma situação especial que ela não consiga resolver, a gente tem outros parceiros que a gente liga lá, olha, eu preciso do produto X para a hora X. E a gente compra para revender. A minha irmã, ela me vende os produtos dela. Ela me vende os doces dela, os bolos dela, e eu revendo no meu cardápio. O cliente mesmo não sabe quem faz, né? Ele tá pegando tudo aqui na minha fábrica, na Cláudia Salgados. Então não importa, isso se chama parceria, você tá terceirizando um serviço. E isso é altamente normal. Porque outra dica que eu dou, quando a gente tenta abraçar tudo, quando a gente tenta fazer tudo, a gente pode falhar e não vai dar certo o nosso negócio. Então é mais interessante a gente focar em algo que a gente consiga fazer bem, produzir muito para ter uma margem de lucro boa, e aquilo que a gente não consegue, mas que a gente quer oferecer para o cliente, a gente corre atrás de parcerias, a gente terceiriza outras partes para a gente conseguir atender. É como quando o cliente quer aqui, por exemplo, ó, deixa eu te falar uma coisa aqui. O mini hambúrguer, muitas vezes a gente não monta o mini hambúrguer aqui, é um bom exemplo para dar. E a gente encomenda de padaria, a gente tem uma padaria parceira aqui que já nos passa num preço legal, não o preço que ela vende lá, já nos passa com desconto, para que a gente possa já pegar o mini hambúrguer montadinho lá, com um preço legal para a gente repassar para o cliente no nosso preço e já pega o hamburguinho fresquinho e pronto. Então isso se chama parceria, gente, e dá super certo. Porque às vezes para mim não é vantagem perder um tempo fazendo o manual, ficar lá horas e horas montando hamburguinho, fazendo bifinho, para depois entregar para o cliente. Eu dou prioridade aos produtos da máquina, tudo que a máquina me dá, tudo que eu consigo fazer na máquina, que são todos os meus salgados fritos, toda a minha linha de nhoque, todos os meus churros. Eu dou prioridade a essa produção e terceirizo aquilo que eu não consigo, não é nem que eu não consiga, né? Algo que vai me tomar mais tempo, então eu terceirizo. Então também é uma dica aí para você, foca no que a máquina te dá, foca na produção automatizada para você ter uma margem de lucro melhor. Aprendendo a fazer recheios de qualidade, você também consegue ter uma margem de lucro melhor e vender salgados todos os dias. Fazer compras em mercado de atacado ou direto com o fornecedor também vão te ajudar a economizar sem perder qualidade, para que você possa ter uma margem de lucro melhor e também vender salgados todos os dias. Então a melhor forma de vender salgados todos os dias, fazer bastante propaganda de panfletagem, de internet, manter um contato com o cliente ali no WhatsApp, fazendo lista de transmissão diária, montando combos, promoções. O que são combos? Salgadinho com churros, salgadinho com refrigerante, salgadinho com docinho, montando pacotes de festa promocionais, por exemplo, pacote de festa legal de salgado, pacote com 1000 salgados, que na verdade seria R$400, né? Que o cento, dando o exemplo do meu, é 40, você pode fazer um pacote dando um pequeno desconto para o cliente, pacote com 1000 salgados por 380, você tirou R$20 ali, mas você está vendendo um volume grande, e quando você faz propaganda, você vende muito mais do que você pensava. Procurar suas parcerias, pessoas que não produzem, para que você possa entregar, para que você possa fornecer, porque ele mesmo não produz. Então isso é muito importante. E propaganda, atender em horários que ninguém atende, fazer recheios diferenciados, formatos diferenciados. Eu ensino isso aqui no canal gratuitamente para vocês.
Tem também minhas apostilas, se você quiser se tornar um aluno, tem em mãos aí todas as minhas receitas, todos os recheios. Você pode chamar a gente no WhatsApp que eu te passo tudo e você vai passar a vender salgados todos os dias. Então, gente, eu já falei demais, vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Compartilha esse vídeo para que outros salgadeiros possam pegar essas dicas de como vender salgados todos os dias, diminuindo o tamanho do salgado e criando duas linhas de salgado. A linha do salgadinho maior e a linha dos mini salgados de festa. Todos os dois são para festa, porém um é um pouco menor e o outro é maior. Qualidade é a mesma e o seu cliente vai encontrar preço bom para fidelizar e ficar com você. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.